Olá, estamos de volta com o nosso Farol Tricolor, esse canal que está à sua disposição, trazendo notícia comentada do Tricolor, a nossa opinião. Esse desempenho muito fraco do Bahia no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, não é mesmo, Diego? É isso aí. A gente vai trazer algumas informações sobre o Bahia, sobre a confusão que está acontecendo lá no Flamengo, cheia de repercussões, né? E falar um pouquinho da tabela em que, lamentavelmente, chegamos à zona do desespero, mas vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos. Vamos lá. É isso aí, estamos de volta. E inicialmente falar com a nossa audiência diretamente, que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, sigam comentando e compartilhando à vontade para a gente crescer nesse projeto com o apoio de vocês, não é isso, pai? Verdade, verdade. Já são centenas de inscritos, o número aproximando do milhar. E eu agradeço a participação sempre marcante de amigos como Valfredo Monteiro, sempre com comentários, palavras de incentivo. Agradeço também a Elza Bittencourt, ao Cláudio Paes, meu amigo Clécio Marques, grande jornalista, o grande Nilo e o Eduardo Everton, sempre presente. Há muitos outros e a cada período, a cada participação do nosso Farol Tricolor, mandarei os abraços de agradecimento e convoquem seus amigos também, né, Diego? É isso aí, muito importante. Vamos começar falando da tabela, essa informação, essa notícia que não é nada boa e que vinha se desenhando com o Bahia cambaleando, cambaleando, escapando, sabe Deus como, da zona de rebaixamento, né? E agora entramos, infelizmente, nela com o triunfo do Vasco sobre o América Mineiro na Bacia das Almas, um jogo repleto de polêmicas, inclusive. Mas o fato é que o Vasco venceu, foi a 26 pontos e ultrapassou o Bahia. Só falta na rodada, das rodadas atrasadas, né, o confronto do São Paulo contra o Curitiba. Mas esse é um confronto que eu acredito que o São Paulo não vai ficar por aí, agora que está com foco na Série A. Eu acho que ele vai em breve se afastar dessa posição incômoda em que ele está. Está só a 3 pontos do Bahia até esse jogo, que está acontecendo nesse momento. Estamos gravando na quarta noite. E o Coritiba dificilmente sairá dessa situação tenebrosa em que se encontra, não é isso, pai? Perfeito, perfeito. Pela minha anotação aqui, o São Paulo já está metendo 2-1 no Curitiba a essa altura. E a situação do Curitiba é dificílima. Curitiba e América de Minas, para mim, já estão afundando há algum tempo. Está esperando quem chegue por lá. Alguns que estavam lá por cima começam a balançar. Se o Vasco der uma melhorada, o Goiás vem caindo há algum tempo. E o Cuiabá, que está já na segunda página, tem 29 pontos ganhos, há algum tempo não vence, tem jogadores destacados que saíram do time, estão desligados, inclusive, da equipe, dois gringos aí que jogavam muito bem, um, inclusive, que tinha uma boa participação em termos de passe, em termos de garçom, como se chama hoje, também foi dispensado. Eu acho que a situação do Cuiabá pode se complicar. Mas a situação do Bahia tem que ser resolvida pelo próprio Bahia. O Bahia demorou muito de cair nessa zona, 7 rodadas, conseguiu ficar fora, já depois de ter passeado rapidamente na própria zona, mas deu muito mole. O jogo contra o Vasco, ainda com o Paiva, foi lamentável, estava dando 1-0 e o Gilberto achou de fazer aquele pênalti absurdo, estúpido e desnecessário. E a virada contra o Santos, já no comando do Rogério Ceni, realmente trouxe um ar maior de preocupação, viu, Diego? Mas vida que segue, vamos trabalhar. Vida que segue. Segue. A única coisa que eu tava pensando é que a Hum, gente está nessa situação toda do Grupo City, né? Desse investidor, dessa perspectiva criada pela torcida, em torno desse novo momento que o Bahia poderia passar a viver. E essa situação, sem dúvida, de ali frequentar a zona inferior da tabela e agora essa entrada no Z4, ela me fez um estalo assim, que é o CEO do Grupo City, Ferran Soriano, é um gestor
esportivo muito famoso pelo trabalho que fez no Barcelona e pelo trabalho que faz também, especialmente no Manchester City. E o livro mais famoso dele diz assim: A bola não entra por acaso. Assim ele foi traduzido para o português, né? E Uhum. o que eu tenho para falar sobre o Bahia estar no Z4 é que o Bahia não entrou no Z4 por acaso. O Bahia entrou no Z4 por uma série de erros, especialmente da gestão do futebol do Grupo City, contratações Perfeito. mal feitas, contratações necessárias que não foram feitas. Isso criou um Isso. elenco com problemas, com buracos para se resolver, né? E esse tipo de Concordo coisa plenamente. tem consequências. E a consequência hoje é que o Bahia está no Z4, na 24ª rodada. Não é a terceira rodada do campeonato, não é a quinta, não é a décima. É a 24ª rodada. Estamos já com 5 rodadas do segundo turno. E o Bahia já perdeu muitas oportunidades nesse campeonato de sair dessa zona. Então já passou do tempo, já passou da hora do Bahia conseguir resultados mais consistentes. E vem uma sequência complicada agora, porque o Bahia vai enfrentar o Flamengo lá, que é um jogo, como você falou, que é um jogo que a gente, quando coloca assim no cômputo geral, a gente olha e fala que é uma provável derrota. Né? Quem sabe a gente consegue se aproveitar da situação conturbada que estão vivendo lá, mas o Bahia está numa situação difícil e que tem urgência de ser modificada. Essa É sequência de verdade. jogos até a 30ª rodada é uma sequência de jogos que o Bahia vai ter partidas muito complicadas e precisa pontuar. Se o Bahia pontuar bem nessas rodadas, deve mudar o ânimo e deve enfrentar uma sequência final um pouco mais tranquila. Mas o que se observa assim no caminho, no futuro próximo, é de muita dificuldade, a gente sempre torcendo pelo sucesso, mas não deixando de falar o que está aos olhos de todos, né, pai? E tem uma outra coisa, né? O Bahia, há algum tempo, encontrou espaço, como agora, contra o próprio Santos. Foi um jogo claro sobre isso. Aquele jogo contra o Vasco foi outro jogo claro. Fora o festival de besteira que existia antes, que tinha que jogar, que era o padrão do grupo SIG, sair tocando da defesa, uma besteira, uma coisa enrolada, sem nenhum nexo. Quantos pontos o Bahia perdeu por aquela insistência descabida de um treinador limitado, obscuro, apagado, sem nenhum tipo de identidade com o que é o Bahia. Claro que agora o Bahia é do Grupo City. Aliás, falar em grupo, falar em aquisição, o Fortaleza está com um modelo aí muito revolucionário. Para quem chegou aqui dizendo que estava trazendo uma grande novidade, dá uma conferida como é que o Fortaleza vai entrar nessa SA de futebol. O Bahia já começou perdendo quando fez essa opção pelo Grupo City nos termos percentuais de negociação, de participação do investidor. Depois, dei uma conferida no que o Fortaleza propõe em termos de parceria. Mas é um assunto para depois. No momento, é olhar esse sarrafo baixo, sarrafo, né, no sentido da porrada, da rasteira, é aquele sentido de ultrapassagem de uma etapa. O atleta olímpico, quando salta com vara, ele pula um determinado obstáculo. Ali é um sarrafo. Então, esse sarrafo baixo, que é para conseguir se manter na primeira divisão, o Bahia tem tropeçado muitas vezes nas próprias pernas. Muita besteira feita, muita incompetência e que agora cobra um preço. Me lembra do que existe na literatura brasileira. Carlos Drummond de Andrade, não é? E agora, José? E agora, Grupo City? Não se pode cobrar frontalmente do Rogério Ceni, mas depois do jogo contra o Flamengo, a cobrança vai ser grande, porque é um fato raro. Um técnico que chega e encontra imitações, simulações de pré-temporadas por conta do que vem a ser data FIFA. Então tem que aproveitar, Rogério Ceni. Não é É mesmo, isso Diego? aí. É isso aí. Vamos dar uma olhada nas fotos dos fotos do treino. Bora, Selecionei três bora. fotos aí que para mim são três fotos simbólicas. A primeira é de Resende treinando. A volta de Resende, a gente falou no vídeo anterior aqui no Farol Tricolor, da importância de Resende, que o Bahia, os 4 jogos que Resende não esteve em campo, o Bahia perdeu 3, empatou um só, né? E tem Rogério Ceni aí no campo, né? Com essa, como você falou bem, com tempo para trabalhar,
né? Vai ter esse jogo que é difícil, todos sabemos, contra o Flamengo, mas haverá outros jogos na sequência, né? Jogos que o Bahia vai enfrentar o Goiás, um jogo decisivo, um jogo num confronto direto, e depois vem para 2 jogos em Salvador, contra Inter e Fortaleza. Então, o Rogério tem tempo, teve tempo para trabalhar, teve tempo de botar sua cara no time, e a gente espera que isso dê resultados. E a outra falta de Cauli também treinando. Cauli, as notícias da semana foram que ele treinou em alguns momentos com o grupo, fazendo atividades normais, e em outro ainda, no momento de transição que ele está, fazendo treinamento separado, até com o Léo Cittadini, para se recuperar. A gente falou também, é bom lembrar os amigos, no outro vídeo aqui no canal, sobre possíveis escalações do Bahia, disposições táticas, com a volta de Cauli, com a utilização de jogadores diferentes pelas pontas. Agora, uma coisa que a gente não falou, pai, aproveitando esse contexto de treino, né, que o Rogério tinha deixado aquela deixa de que ele gosta de jogar com um zagueiro com perna direita pela direita, um zagueiro com perna esquerda pela esquerda, mas e há uma mudança aí também, que é a volta de David Duarte aos treinamentos. Eu acompanhei as fotos dos treinos e David Duarte está sempre na área. Mas eu não acho que David Duarte deva ser titular. Mas David Duarte tem alguma característica que a bola aérea, que o Bahia, a bola aérea dele é um pouco melhor do que a da maioria dos zagueiros do Bahia. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que você bateu forte na falta besta que Canu fez, que deu origem ao primeiro gol do Santos, né? Um gol na cobrança de falta de Soteldo. Sim. E eu percebi, assim, no pulso das redes sociais, que está havendo um questionamento maior a Canu. Que ele tem dado aquelas entrevistas, a gente está vacilando. Mas assim, ele também faz parte desse sistema defensivo. Ele também ele tem algum crédito por boas atuações ao longo da temporada, mas ultimamente também tem participado dessas falhas. E eu acho que essa liderança de Canu a gente já pode começar a questionar um pouco também, porque ele é membro da defesa, ele é parte atuante nos problemas defensivos da equipe. E a gente também começa a questionar também a posição dele. Você não acha isso, não? Eu acho que cabe perfeitamente. É um jogador que impressionou bem. Agora, parece que é assim, depois que tem um contrato, estava por empréstimo, fechou o contrato do Grupo City, da do Bahia, e começou a mostrar algo de afobação, algo de descontrole, em faltas absolutamente desnecessárias, reclama por tudo. Uma coisa é você exercer a liderança, dar esporro, como se diz aqui na Bahia, dar bronca, chegar junto, não tem problema nenhum. O Faz time estava parte, inclusive, precisando do disso, capitão. inclusive. Ele faz uma parte importante, realmente, mas eu também acho que Perfeito, está passando do ponto. Por isso que eu chamei a sua opinião sobre o perfeito. assunto. Fez bem. Cabe sim, eu concordo com você. Concordo sim. É isso aí. Então, as nossas perspectivas de escalação são ainda muito fluídas, mas tem essa possível Muito. volta de Cauli, a certeza da volta de Rezende, e a gente, na certa, vai fazer um próximo vídeo do pré-jogo, quando a gente vai dissecar novamente essas opções e o que é que a gente pensa que Rogério vai colocar em campo contra o Flamengo. Falando do Flamengo, como a gente já antecipou, o Flamengo está É, numa semana assim extremamente conturbada, né, ou assim, pipocando notícias sobre a possível demissão de Sampaoli, uma possível contratação de Tite, que você inclusive trouxe isso aqui logo no nosso pós-jogo, que já estavam circulando essas notícias no Rio de Janeiro, e isso. Zinho também chegou a comentar, né, mas você trouxe pra gente aqui que Tite era cotado, e aí eu trouxe aqui só um trechinho de uma notícia da Tá? ESPN, que foi também baseada no comentário de Zinho, que agora é ESPN Fox, e Zinho tá por lá também fazendo seus comentários. O Zinho jogou no Flamengo, como a gente sabe, muito tempo, é jogador lá do Rio de Janeiro, tem muito conhecimento, como se diz, por lá. E a notícia chegou, a ESPN chegou a dizer que Sampaoli não foi demitido porque o presidente do clube não confia muito nos possíveis interinos. E ao lado disso, parece que haveria uma intenção de já está fechado, totalmente engatilhado com o Tite para mandar Sampaoli embora. Mas o fato é que até agora, até essa noite da quarta-feira, não há notícia sobre a demissão de Sampaoli e, pior do que isso, para os planos, supostos planos do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo foi demitido nessa tarde da quarta-feira do Corinthians e, aparentemente, segundo as notícias que circulam, o Corinthians investiria também na contratação de Tite. Então, além de não ter ainda efetivado a troca e de a situação de Sampaoli ser indefinida, com notícias inclusive de problemas no elenco, o elenco querendo que ele vá embora,
aquela confusão toda que ele criou, aquelas questões envolvidas, inclusive de auxiliar dele agredindo o jogador, foi muita confusão essa passagem de Sampaoli. Então todo esse contexto ainda estaria próximo dessa tentativa de Tite e o Corinthians entrando forte na briga pelo treinador, que é ídolo da equipe, foi campeão mundial pelo Corinthians, então esse assédio do Corinthians certamente não é algo irrelevante. Então o Flamengo na maior confusão e a gente esperando que o Bahia se aproveite algo daí, não é isso? Tomara. Uma coisa é certa, nos bastidores, a saída do Sampaoli é tida como certa. A questão é sobre a definição de quem vai comandar o Flamengo a partir de então. Essa diretoria do Flamengo, esses treinadores que o Flamengo contratou, o treinador que ele mandou embora, o Dorival Júnior, essa coisa, mas isso é problema do Flamengo. Eu só estou dizendo, já que você está trazendo, no vídeo passado, eu tinha colhido essas informações com amigos nossos que trabalham na imprensa do Rio, o quadro é bem esse. Você vê como é. Treinador que vai embora, comandando o treino, que ambiente é esse? E tem mais. O Bruno Henrique, que no momento é o melhor jogador do Flamengo, ele está com um contrato para terminar, o Flamengo ainda não fechou com ele está insatisfeito por isso. Dos bastidores, segundo os amigos do Rio me contam, o Flamengo quer renovar por mais um ano, porque ele já tem mais de 32 anos, ou coisa assim. E o Bruno Henrique está sendo procurado, inclusive, pelo Palmeiras. O Palmeiras tem alto interesse no Bruno Henrique e o São Paulo, que começou a ganhar, está começando a melhorar a situação financeira, tem lá seu interesse. Até porque Dorival Júnior treinou Bruno Henrique no Flamengo. Ou seja, o que vem de lá do Rio, do lado do Flamengo, é muita confusão, pouca definição, e tomara que eles mostrem isso em campo contra o Bahia. Não é mesmo? É isso aí. Esperar que o Bahia se aproveite dessa situação. Infelizmente, o Santos veio aqui com a situação conturbada também interna e acabamos não nos aproveitando. Tinha treinador demitido, interino assumindo, né, jogadores voltando de lesão e acabou vindo aqui, correu dentro e o Bahia dando vacilo atrás de vacilo, acabou jogando uma partida ruim e sendo superado de virada na Fonte Nova, infelizmente. E essa derrota contra o Santos é uma derrota que pesa bastante, porque foi confronto direto, o Bahia estava vencendo. Essa conversa toda de Z4 que nós tivemos era uma conversa que não estaríamos tendo se não fosse esse resultado desastroso. E o Santos, além de tudo, ainda está coladinho ali no Bahia, né? Então o Bahia teria uma distância grande do Santos, uma distância enorme do América Mineiro do Curitiba e estaria fora do Z4, mas infelizmente nada disso aconteceu. Estamos aqui com a água no pescoço, aguardando mudanças, né, pai? É verdade. E essa mudança tem que vir no jogo. Não adianta vir com conversa, mudou de treinador muito tarde. O que é que leva a um grupo investidor de futebol manter um treinador que vinha dando errado? Olha, uns 9 pontos que o Bahia perdeu, eu estou botando por baixo, uns 9 pontos que o Bahia perdeu por decisões absurdas do treinador Renato Paiva. Inclusive com as laterais que ele louvava tanto, as coisas que ele ainda quis louvar de jogadores que ele indicou. Vou nem ficar falando para não parecer quem está fazendo campanha contra os jogadores, mas quem colocou os jogadores que o Paiva insistiu na defesa foram responsáveis por perda direta de pelo menos 9 a 12 pontos. Isso claramente, inclusive alguns deles dentro de casa. A outra coisa é a seguinte: quem manteve Renato Paiva tem que responder por isso, hein? Vamos cuidar do Assim, o futebol. Grupo Vamos ver se City, o Bahia dá como eu falei, uma eu aliviada. gosto muito da ideia de o treinamento do treinador desenvolver um trabalho maior e tudo, e louvo esse tipo de iniciativa. Mas o fato é que o global do Grupo City, considerando inclusive a escolha de técnico e algumas questões de montagem do elenco, como eu falei anteriormente, falando que o Bahia não Isso. está entrando na zona por acaso, né? Não, O Bahia, o Grupo City procurou isso. tem que responder mesmo, tem que ser responsabilizado, porque Claro. afinal ele assumiu o futebol do clube
com muito investimento, com muitas pompas e circunstâncias, e o resultado, até agora, na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, é do Bahia no Z4. Esperamos que melhore. Mas vamos encerrando, pai, por aqui? Vamos ficando por aqui, continuamos na torcida, na expectativa. Problema do Flamengo, quem vai ser o treinador? Problema dele. E o Bahia, como o Diego bem disse, como se costuma dizer aqui em nossa terra, que tira uma lasquinha, dá uma beliscadinha aí, que pode animar a torcida. Momentos difíceis, Diego. É isso aí. Torcer para a gente aproveitar essa situação. Pedindo mais uma vez, todo mundo que acompanha nosso vídeo, curta ele, se inscreva no canal, ative as notificações, comente e compartilhe à vontade. E a gente voltará com o pré-jogo de Bahia e Flamengo, com mais informações e as perspectivas de escalações das duas equipes. É isso aí, um abraço a todos e bora Bahia! Bora, Bahia. Aquele abraço a todos.